Todo homem gostaria de acreditar que, colocado numa posição extrema, ainda faria o bem. Que o poder não o mudaria. Que as circunstâncias explicariam seus atos. Jean-Paul Sartre nos retira esse conforto. Para ele, não existe desculpa metafísica, histórica ou estrutural. Não importa o contexto, não importa a pressão, não importa a situação. O homem é responsável pelo que faz com aquilo que fizeram dele. Este vídeo é sobre isso. Sobre um personagem que teve poder absoluto nas mãos e que, em vez de se esconder atrás dele, decidiu carregar todo o peso das consequências. Lelouch Lamperouge, protagonista de Code Geass, não é um herói clássico. Ele não busca pureza moral nem redenção psicológica. Ele escolhe ser odiado. Escolhe ser culpado. Escolhe ser lembrado como o mal necessário. Ao longo deste vídeo, vamos analisar como Lelouch encarna o núcleo do existencialismo sartriano, a responsabilidade radical, e entender por que, ao assumir plenamente suas escolhas, ele não se corrompeu, mesmo governando o mundo. Code Geass se passa em um mundo dividido pelo poder imperial. O Sacro Império da Britânia domina territórios inteiros, inclusive o Japão, agora rebatizado como Área 11. A liberdade não é um direito natural, mas um privilégio concedido pelos vencedores. A ordem do mundo é construída sobre dominação, hierarquia e obediência forçada. Lelouch nasce dentro desse sistema. Ele é um príncipe exilado de Britânia, abandonado após a morte da mãe e a invalidez da irmã, Ansam Nunnally. Desde cedo aprende uma verdade amarga. O mundo não é justo e não pretende ser. Não há promessa de correção automática, nem garantia de reparação moral. Seu desejo inicial é simples e profundamente humano: criar um mundo onde sua irmã possa viver em paz. Não se trata de glória nem de poder pelo poder. Trata-se de proteção. Tudo muda quando Lelouch recebe o Geass, um poder absoluto de comando. Quem o encara nos olhos é obrigado a obedecer. Nesse ponto, Code Geass poderia facilmente se tornar mais uma história sobre corrupção pelo poder. Mas a obra escolhe outro caminho. Lelouch não acredita que o poder seja neutro. Ele sabe que cada uso cria vítimas, que cada vitória cobra um preço moral. E ainda assim escolhe usar o Geass, não por ingenuidade, mas por decisão. Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre. Essa frase carrega algo profundamente perturbador. Não existe essência prévia, destino oculto ou sistema histórico que nos absolva. Nada nos determina por completo. Somos aquilo que escolhemos ser e, igualmente, aquilo que aceitamos causar no mundo por meio dessas escolhas. A responsabilidade não é parcial nem negociável, ela é total. Não existe poder que obriga a Vicente. Segundo Sartre, dizer "eu não tive escolha" é uma mentira confortável, uma forma elegante de fugir da responsabilidade. Lelouch poderia recorrer a essa desculpa. Poderia culpar a Britânia, o sistema imperial, a guerra, a violência estrutural do mundo em que nasceu. Mas ele não faz isso. Quando decide derrubar impérios, provocar massacres estratégicos e manipular aliados, Lelouch nunca afirma que foi forçado pelas circunstâncias. Ele afirma, ainda que em silêncio, "eu escolhi isso". Essa é a marca da liberdade sartriana. Mesmo sob pressão extrema, a escolha permanece. E com ela, a culpa. O sacrifício do eu como ato existencial. Para Sartre, a autenticidade exige assumir as consequências até o fim, sem fuga e sem auto-engano. O Zero Requiem não é apenas um plano político engenhoso, é um gesto existencial extremo. Lelouch escolhe morrer como vilão para que a violência cesse com ele. Não há esperança de redenção póstuma, nem confissão final, nem pedido de perdão que alivie o peso do que foi feito. Há apenas a aceitação integral das consequências da própria decisão. É exatamente aqui que Lelouch não se corrompe, porque ele nunca usa o poder para se salvar. Ele o leva até o limite e aceita ser destruído por aquilo que escolheu fazer. Nesse gesto final não há pureza, mas há autenticidade. Não há inocência, mas há responsabilidade assumida até o último instante. Como viver sem desculpas, segundo Jean-Paul Sartre. Agora, imagine Sartre falando diretamente com você, não para confortar, mas para retirar seus álibis. Ele não oferece método promessa ou caminho seguro. Ele começa mostrando o que você já faz todos os dias e como mente para si mesmo sobre isso.
Sartre diria que o problema não é falta de ação, mas o excesso de desculpas cuidadosamente construídas. Passo 1. Pare de perguntar por que isso aconteceu comigo. Sartre diria que essa pergunta é uma fuga. Quando você pergunta por que isso aconteceu comigo, transforma sua vida em um objeto passivo, como se fosse empurrado pela história, pela família, pela economia ou pelo acaso. A pergunta correta não busca explicação, busca responsabilidade. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, diga a si mesmo: o que eu vou fazer com isso que aconteceu? Você não escolheu o ponto de partida, mas escolhe todos os dias o significado prático daquilo que recebeu. Isso é liberdade e ela é profundamente incômoda. Passo 2. Identifique sua desculpa favorita. Todo homem tem uma. Não é o momento. Quando eu tiver mais tempo, quando eu estiver mais preparado, quando a vida fizer sentido. Sartre chama isso de má-fé, o ato de fingir que você é menos livre do que realmente é. A má-fé não é ignorância, é auto-engano consciente. Faça um exercício simples e brutal. Observe hoje qual frase você usa para justificar a inércia. Essa frase é o ponto exato, onde você está fugindo da responsabilidade pela própria vida. Passo 3. Não espere clareza interior para agir. Sartre diria algo essencial aqui. Você não age porque é algo, você se torna algo porque age. Não espere vontade, não espere sentido, não espere certeza. A ação vem antes da identidade. Escolha algo concreto, pequeno, mas irreversível o suficiente para doer e sustente essa escolha por uma semana. Você não descobrirá quem é olhando para dentro. Você se reconhecerá no rastro das suas ações. Passo 4. Aceite a angústia como sinal de lucidez. Se você se sente angustiado, perdido ou tenso, Sartre não tentaria acalmá-lo. Ele diria apenas: bom, você percebeu que é livre. A angústia não é uma doença a ser eliminada. Ela é o efeito colateral inevitável da responsabilidade. Sempre que quiser fugir desse desconforto, lembre-se de algo fundamental. O oposto da angústia não é a paz, é a alienação. Passo 5. Viva como se ninguém pudesse justificar você. Esse é o teste final. Antes de uma decisão importante, pergunte a si mesmo: se ninguém pudesse me explicar, defender ou absolver, eu ainda escolheria isso? Se a resposta for sim, então você não está agindo como vítima das circunstâncias, nem como personagem de uma narrativa confortável. Você está agindo como autor da própria vida. Este vídeo não é sobre vencer, é sobre assumir. Sartre nos ensina que o maior perigo não é errar, mas viver como se nossas escolhas não nos pertencessem. O erro ainda é um gesto próprio. A fuga da responsabilidade é que nos dissolve. Lelouch nos mostra isso em forma de tragédia. Quando o poder chega, ele não se esconde atrás dele. Não o trata como fatalidade nem como desculpa. Ele o usa e aceita ser julgado por isso. Não pede compreensão, não pede absolvição. Assume o lugar que suas escolhas criaram. O espectador sai daqui com uma verdade incômoda. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que faz com isso. Não existe roteiro certo, não existe essência prévia, não existe desculpa legítima que suspenda a responsabilidade. Existe apenas o gesto que você sustenta e o mundo que nasce a partir dele. E talvez a verdadeira liberdade não seja ser feliz, mas ter a coragem de dizer, diante da própria vida: eu escolhi isso. E お前にとっても罰だ。お前は正義の味方として